A terceira Roma é a ideia de que o cristianismo ortodoxo russo seria o sucessor contemporâneo do legado do Império Romano. A primeira Roma seria a própria cidade de Roma, centro do Império Romano. Já a segunda Roma seria a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, o estado sucessor do Império Romano. O conceito de terceira Roma, pelo sentido histórico, deve, então, assim, denominar o estado sucessor do Império Bizantino. Gostaria de lembrá-los que o que foi chamado de Novorossia nos últimos dias czaristas, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Kherson, Nikolaev e Odessa, não fazia parte da Ucrânia. Aqueles territórios foram dados à Ucrânia nos anos 1920 pelo governo soviético. Por quê? Quem vai saber? As pessoas vivendo ali expressaram sua vontade de retornarem à família durante os dias da primavera russa, disse Vladimir Putin. A Nova Rússia não é um termo inventado por Putin. Historicamente, esse nome se refere a uma região dentro do Império Russo, que compreendia partes do que hoje são o leste e o sul da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Com a Revolução Russa e o fim da monarquia, teve início a Guerra Civil, e a Ucrânia foi uma das principais frentes de combate. As forças locais, que queriam se livrar do domínio de Moscou, foram derrotadas pelo Exército Vermelho, e o território incorporado à União Soviética, agora sob o nome de República Socialista Soviética Ucraniana. Segundo Putin, o grande erro de Vladimir Ilyich Ulyanov Vladimir Lenin foi ter permitido a criação desse estado satélite, com um idioma próprio, uma identidade própria, e o mais importante, com territórios que ele considera serem parte integrante da Rússia. A Ucrânia moderna foi inteiramente criada pela Rússia, mais especificamente pela Rússia bolchevique e comunista, Vladimir Putin. Uma das primeiras declarações conhecidas de Putin em relação à Ucrânia foi feita em uma reunião do hoje Conselho Rússia-NATO, em 2008. Segundo o jornal Kommersant, citando uma fonte com acesso a um encontro fechado, Putin virou-se para o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e disse: George, a Ucrânia nem é um estado. O que é a Ucrânia? Parte de seus territórios é da Europa Oriental, e a outra parte significativa foi doada por nós, afirmou, segundo Kommersant, ao expressar sua oposição a uma eventual entrada do país na NATO-OTAN. O conceito da Nova Rússia ganhou os discursos anos depois, por influência do filósofo Alexander Dugin, considerado um dos mentores intelectuais de Vladimir Putin. Para Dugin, o sul e o leste da Ucrânia são partes integrantes da civilização russa e por isso devem voltar a fazer parte da Rússia. Ele considera que uma Ucrânia independente é um perigo existencial, que o controle do Mar Negro é absolutamente imperativo e que o país vizinho deveria ser um setor administrativo de um Estado centralizado russo. A visão de Dugin foi eventualmente abraçada por Putin e serviu como um dos pilares teóricos da guerra. Para o líder russo, a Nova Rússia deveria retornar ao jugo russo. Esse novo império poderia vir futuramente de Lisboa ao Alasca. Nós nunca permitiremos que nossos territórios históricos e povos próximos de nós, vivendo ali, sejam usados contra a Rússia. E aqueles que tentarem fazer isso, gostaria de dizer que, de certa forma, vão destruir seu próprio país, escreveu Putin em seu artigo sobre a união histórica entre russos e ucranianos de 2021. A Ucrânia é definitivamente Rússia, diz Medvedev. As partes históricas precisam voltar para casa.
Putin refere-se abertamente a alguns territórios conquistados na Ucrânia como Nova Rússia, nesse caso Kherson e Zaporizhia. Ele cita Donetsk e Luhansk como Donbás, nome histórico daquela área no leste. Por fim, a OTAN-NATO não deve continuar financiando guerras ao redor do mundo contra a Rússia.